Nesse instante eu vou passar a palavra ao reverendo Marco Antônio, que é o nosso palestrante nessa ocasião festiva de aniversário. Ele será o mensageiro de Deus aos nossos corações essa noite. Querida igreja, boa noite. A graça, a paz de Jesus continue abençoando e sustentando esta igreja, cada família aqui representada, nessa bela história que Deus tem construído e edificado aqui na vida e no meio das famílias desta igreja. A gente que vem de fora, como pastor visitante, a gente fica muito feliz de ver toda essa festa, toda essa alegria, a participação dos diversos segmentos da igreja, das crianças, jovens, adultos, a visão missionária da igreja. O sentimento é bem esse mesmo que está sendo destacado aqui nesses dias. Grandes coisas o Senhor tem feito por vocês. Alegre-se, que a gente que vem de fora se alegra de ver aquilo que Deus está fazendo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, meus queridos irmãos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Desde já queremos mais uma vez agradecer ao pastor Jefferson, ao conselho da igreja, pela confiança, o convite honroso de poder participar da celebração do aniversário da igreja. Ezequiel capítulo 36, leremos os versos de números 24 até o verso de número 27. Ezequiel 36, 24 a 27. Eu peço que a igreja leia junto comigo esses 4 versos. Leiamos. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos irmãos, futebol e cultura brasileira são duas coisas que estão muito entrelaçadas. Na década de 70, a seleção brasileira foi tricampeã, e o capitão daquela seleção se tornou muito famoso. Pelo menos um dos jogadores, agora me falha a memória se era um capitão mesmo, Gerson. Ele era um dos jogadores de destaque daquela seleção, e ele caiu na besteira de fazer um comercial de cigarros. Hoje ninguém faria isso, nem pode mais. Mas naquele comercial ele deram um texto lá para o coitado ler, e ele leu, e aquilo colou na figura dele, do Gerson, como sendo a lei de Gerson. Quem já viveu um pouquinho mais lembra disso. E o bordão que ele repetia era o seguinte: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ainda põe um certo assim, bem carioca, né? Bem marrento. Desculpe se tem algum carioca aí, mas é inegável, né? Que é assim. E ele então ficou visto como uma pessoa que sem escrúpulos, que quer levar vantagem em tudo e em toda situação, e por isso ele escolhia aquele cigarro, aquela marca de cigarro, mas aquilo extrapolou a questão do fumo e do tabaco, e aquilo pegou como sendo uma marca do povo brasileiro. Ele expressou ali uma característica da nação brasileira, como sendo um povo sem escrúpulos, corrupto, dado ao jeitinho brasileiro, a querer levar sempre vantagem em todas as circunstâncias.
pode até ser que não era isso que ele almejava com aquele comercial, claro que não era. Ele ficou muito marcado negativamente, mas pegou, infelizmente para ele, pegou aquela marca da sua personalidade, e aquilo realmente passou a ser uma marca, passou a ser conhecido como uma marca do povo brasileiro. Um povo corrupto, que gosta de levar vantagem em tudo, que tem a corrupção no seu DNA. Eu estou falando de algo que aconteceu há cerca de quase 50 anos, mais de uma geração já se passou. E se de fato o povo brasileiro era assim naquela época, imagine um povo que tem essas características. O que o futuro reserva a uma população, a uma comunidade que pensa e age assim? Aonde um povo, uma nação chega quando ela é norteada e pautada por esses valores invertidos, de a qualquer custo e a qualquer preço levar vantagem? Aonde que chega? Chega onde chegamos. Nós estamos vendo na história do povo brasileiro acontecimentos, situações que os de cabeça branca aqui nunca viram. Nunca viram. Você que é mais novo não viu porque não deu tempo, mas quem já viveu mais tempo nunca viu uma situação como a que nós estamos atravessando no povo brasileiro, na nação brasileira, porque afinal de contas não é a colheita de apenas 50 anos que está diante dos nossos olhos, é uma colheita de 500 anos de Brasil, é cultura nacional, a maneira como esse povo foi formado. Mandaram para cá os degredados, os marginais, os bandidos europeus, e juntou com traços que são negativos da cultura indígena, traços que são negativos da cultura africana, traços que são negativos dos brancos europeus que chegaram aqui. Não que só tivesse traços negativos, mas esses traços negativos, quando juntou ali, saiu a nação brasileira, e nós estamos colhendo o que nós estamos colhendo, lamentavelmente, nos nossos dias. Meus irmãos, no texto bíblico que nós lemos nessa noite, acontece algo muito similar, muito parecido. Nós temos aqui um texto que nos mostra que, na verdade, não é um problema dos brasileiros, não é um problema dos americanos, dos argentinos. Dos argentinos também não é um problema só dos argentinos, não é um problema só do povo hebreu. É um problema da humanidade, é um problema de todos os povos e todas as nações, especialmente quando essas nações voltam as costas para Deus e enfrentam e afrontam os princípios da palavra de Deus. É disso que trata essa passagem, e esta passagem e esse quadro da nação brasileira nos vem ansiar por transformação e por mudança. É o que nós queremos para o nosso país, mas talvez seja aquilo que nós precisemos para nós, individualmente, porque o país, a nação, é o somatório de cada um dos indivíduos. Se todos os indivíduos fossem transformados desses valores corruptos, desses valores malignos que há no coração de todo ser humano, a nação se transformaria. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é uma verdade óbvia, mas eu espero que ela, embora sendo óbvia, possa ser desafiadora para a vida de cada um de nós aqui. E a verdade, meus queridos irmãos, à luz do texto bíblico, é que só Jesus pode transformar os nossos corações pecadores, rebeldes, corruptos e maus, como de fato são os nossos corações. E eu quero, queridos, compartilhar com os queridos irmãos a partir da recordação do que aconteceu aqui no texto bíblico de Ezequiel, capítulo 36. Nós fizemos isso ontem à noite, hoje de manhã, sempre procurando dar o contexto do texto, porque aí a verdade, ela realça diante dos nossos olhos. Então vamos voltar um pouquinho na história do povo de Deus, e vamos ver como que esta mensagem foi ouvida pela primeira vez, para depois fazermos a transposição para os nossos dias. O momento em que o profeta Ezequiel vivia era no século VI antes de Jesus Cristo. E quando nós mencionamos que Jeremias pregou fazendo ali naqueles primeiros momentos em que Israel estava sendo levado ao exílio, agora ele já está no exílio. Ezequiel é contemporâneo do profeta Daniel, e lá está uma nação
que foi exilada exatamente por um processo similar ao que acontece com o povo brasileiro, dada a sua rebelião espiritual, dada a quebra da aliança com Deus. Deus exerceu julgamento sobre a nação. Disse e repito, o povo brasileiro, a nação brasileira, nós brasileiros, estamos sob a ira de Deus. É o juízo de Deus que se abateu sobre a nossa nação. E por isso todo esse caos, toda essa confusão, ou a nossa nação se arrepende, se volta para o Senhor, ou nós ainda vamos ter que sofrer muito e piorar muito para então melhorar alguma coisa. Deus fala com Ezequiel no exílio, na Babilônia. Por diversas vezes Deus se dirige ao profeta e manda que ele diga à nação aquilo que era a mensagem do Senhor. Ali estavam as nações, as tribos da nação de Israel completamente desfaceladas. Aquilo que antes havia sido uma unidade na monarquia sobre Saul, sobre Davi e sobre Salomão, agora já estavam completamente esfacelados. 10 tribos foram levadas para a Síria, 2 tribos levadas para a Babilônia, perderam a sua terra, perderam a sua dignidade, perderam a sua alegria de viver, sequer conseguiam cantar as canções de Jerusalém e de Israel, ali às beiras dos rios da Babilônia. Eles penduravam as suas harpas e não tinham alegria sequer para cantar aqueles cantos alegres do povo de Deus que eram cantados na sua terra. E tudo aquilo aconteceu, meus queridos irmãos, porque Deus, na sua bondade, misericórdia, havia oferecido, feito com eles um pacto, uma aliança, que foi mencionada inclusive aqui hoje no batismo infantil, um pacto de amizade, um pacto de amor, um pacto de companheirismo. Deus propôs esse pacto primeiramente a Abraão, depois aos demais patriarcas, filhos, descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, e assim sucessivamente. Quando foi o momento, Deus bondosamente tirou o seu povo do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Ele pessoalmente, presencialmente conduziu a nação de Israel por 40 anos no deserto. E quando eles, sem nenhum treinamento militar, sem nenhuma habilidade para a guerra, tiveram que conquistar a terra prometida, Deus foi à frente deles, abençoando e dando a eles a terra prometida. E ali, na terra prometida, eles ficaram por quase 1000 anos, até que a paciência, a longanimidade de Deus se esgotou com eles. Eles se prostituíram espiritualmente, começaram a seguir, a adorar outros deuses, a sacrificar seus filhos, inclusive em cultos pagãos, macabros, como o que era praticado pelos pagãos. E então Deus, depois de tanto amor, e quanto amor Ele manifestou, chegou a hora dele exercer o seu juízo sobre a nação. Eu queria sugerir que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta. Nós vamos reler algumas passagens aqui, especialmente, ou ler algumas outras deste capítulo. Veja a que ponto então a nação de Israel chegou nos versos 17, 18 e 19. Filho do homem, ou 16 diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Isso aqui é a palavra de Deus, meus irmãos, o Deus eterno, nosso Redentor. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que as contaminaram, ou com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Deus julgou a nação de Israel. Essa era a palavra profética, uma palavra dura, uma palavra que vinha de choque, ou em choque com a expectativa dos judeus que estavam na Babilônia. Eles estavam achando que aquilo ali foi só um lapso histórico que aconteceu, que muito brevemente, questão de meses, eles iam reconquistar a sua cidade, a sua nação. E os profetas Jeremias e Ezequiel falaram: nada disso, isso aqui é o juízo de Deus, ainda vai durar muito tempo, como de fato durou por 70 anos aquela situação.
Mas, meus queridos, também essa palavra profética é uma palavra de esperança. Deus é assim, meus irmãos, Deus não é um Deus que possa ser zombado. Deus é fogo consumidor. Devemos ter reverência diante de Deus, devemos lidar com o pecado cometido contra a lei dele com seriedade, porque com Deus não se brinca. A palavra de Deus nos ensina isso, mas ao mesmo tempo o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso. No mesmo capítulo onde Deus não alivia e diz da gravidade dos acontecimentos e do peso da sua justiça, ele também traz uma palavra de esperança para o povo, e essa foi a que nós lemos há pouco. Tomar-vos-ei, verso 24, entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Meus queridos, o Senhor está dizendo então, que Ele iria, finalmente, no tempo oportuno, suspender o juízo sobre a nação de Israel, e trazer misericórdia novamente. Mas, algo aqui extraordinário, porque a concretização da promessa esperançosa de restauração para Israel não iria acontecer imediatamente. Essa promessa estava associada à vinda futura do Messias, séculos depois, porque o Messias é que traria a possibilidade de concretização dessa restauração completa. Por quê? Com a obra do Messias, o Filho eterno de Deus que se encarnaria futuramente, todas as providências seriam tomadas para que nunca mais o povo de Deus passasse por uma experiência como essa. E a partir da vinda do Messias, o povo de Deus não é mais somente uma etnia, não é somente uma nação geopoliticamente falando, mas o povo de Deus agora somos nós, todos aqueles que são unidos à família de Deus pela fé e transformação feita pelo Senhor Jesus. O Evangelho, portanto, de Ezequiel, a boa nova que Ezequiel vem trazer ao seu povo, é esta que nós lemos no início da nossa mensagem. Depois de que eles fossem trazidos de todas as nações, a promessa é: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Meus queridos, isso aqui tem uma implicação tremenda para a nossa vida, que eu espero trazer ao seu coração agora. São milagres divinos que Deus faz no coração do pecador como eu e como você. Milagres que só Deus pode fazer, absolutamente necessários. Os nossos sofrimentos, a maioria deles, que nós temos vivido na família, no trabalho, na sociedade, no país, é pela falta de corações transformados. E aqui a palavra de Deus nos destaca que uma das grandes transformações necessárias que Jesus faz, Ele faz puro o coração do pecador. Eu acabei de ler, dizendo que a promessa é que o Messias nos purificaria dos nossos pecados. No verso de número 17, que eu li há pouco, há uma expressão constrangedora para descrever o que é a imundícia e a sujeira dos nossos pecados dentro da nossa alma. Como que o pecado é danoso, como que o pecado é nocivo, como que o pecado é mau, porque Deus dá uma palavra ao profeta dizendo que Ele vê os nossos pecados, assim como nós vemos a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o caminho de Israel perante mim, diz o Senhor. Desagradável, não é, meus irmãos, essa analogia, essa comparação, desconfortável, mas é necessária mais do que nunca, meus irmãos, porque hoje em dia a gente já não está mais chamando pecado de pecado, nós estamos chamando de pecado de problema, de distúrbio, de mau comportamento, de coisa errada, mas estamos perdendo essa noção da gravidade do que é o pecado aos olhos de Deus. Você já parou para pensar por que o pecador peca 30 anos, ele peca 50 anos, e ele vai pagar eternamente por isso? Você não acha que isso é um pouco desproporcional? 60 anos, tem jovens que morrem com 20, 30 anos,
e vão pagar eternamente, uma eternidade inteira de sofrimento por causa de tão pouco tempo de pecado. Já pararam para pensar nisso? A razão, meus queridos, não é o tempo ou o quanto se pecou, mas é que pecado é a afronta, é a rebeldia a um Deus infinitamente bom, santo, misericordioso, longânimo, justo. Portanto, quando nós pecamos contra Deus, quando nós nos voltamos contra Ele, isso é de uma gravidade infinita e deve ser pago infinitamente, porque além de sermos pecadores, aqueles que forem condenados o são, tendo tido a opção, tendo tido a noção de que há um evangelho de salvação e perdão, e acumulando pecado sobre pecado, rejeitam a salvação e a aliança por meio de Jesus Cristo. Meus queridos, esta é uma realidade a respeito do nosso coração, da nossa alma. Até que sejamos purificados, a nossa alma está num estado lamentável, imundos espiritualmente aos olhos de Deus. Socialmente não, socialmente nós até talvez estejamos muito bem, as pessoas gostem de nós, falem bem de nós, podem até elogiar nosso padrão elevado, eticamente falando, mas se nós ainda não fomos cobertos com o sangue de Jesus Cristo, aos olhos de quem importa, que é aos olhos de Deus, a nossa alma, meus queridos, está imunda. E a palavra de Deus nos diz que é necessário o arrependimento para os pecados que nós temos ou tenhamos cometido contra Deus. Como é que você se lembra dos seus pecados? Com um certo quê de prazer, um certo quê de satisfação, talvez até assim misturado com remorso, com peso de consciência, mas que é bom é. Arrependimento, meus queridos, é a gente ter vergonha sincera dos pecados que nós cometemos contra a santidade de Deus. Veja, por favor, o verso número 31 nesse capítulo. Aqui você tem uma descrição dada pelo próprio Deus do que vem a ser um arrependimento verdadeiro, uma noção sincera do que é a imundícia do nosso coração. Vamos ler juntos o verso de número 31? Leiamos. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Nojo de si mesmo. Quem tem uma noção apurada do seu pecado e da sua imundícia tem vergonha, dói o coração, tem nojo. Como eu fui capaz de fazer, de falar, de viver daquela forma, ou de estar vivendo dessa forma? Mas ao mesmo tempo, o evangelho do profeta Ezequiel, que nos é repetido em todo o Novo Testamento, é de que somos bem-vindos na presença de Deus, porque o Messias, o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, morreu numa cruz, derramou o seu sangue para nos purificar de todas as nossas imundícias. Esta é, meus irmãos, a mensagem da palavra do Senhor. Quando chegamos ao Novo Testamento, João, o apóstolo, ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e poderíamos aqui pôr de toda imundícia, porque dá na mesma coisa. Injustiça é você não andar de acordo, em retidão, de acordo com a lei de Deus, que é esse o conceito da imundícia espiritual que a palavra de Deus nos apresenta. Meus queridos, o seu coração já está limpo, já foi coberto pelo sangue de Jesus, você já fez uma aliança com Ele, já pediu perdão pelos seus pecados, já se colocou na presença de Deus, reconhecendo a maldade do seu coração diante de Deus, para que Ele o perdoe, para que Ele limpe o seu coração, estando você sinceramente arrependido. Este é um milagre que só Deus pode fazer no nosso coração. Enquanto Ele não faz esse milagre, você e eu somos escravos do pecado. E já que a noite é uma noite de festa, mas é também uma noite de mensagens fortes,
como a do profeta Ezequiel, que fala da imundícia, sem a transformação que Jesus faz, o nosso coração continua sendo uma nascente fétida de pecados, de ofensas ao próximo, a nós mesmos e principalmente a Deus. Só Jesus pode transformar o nosso coração, e esse é um milagre transformador maravilhoso. Ele purifica o nosso coração. Mas há um outro milagre extraordinário, divino, no coração do pecador, que o profeta Ezequiel, no seu evangelho, apresenta com séculos de antecipação, falando de Jesus Cristo. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Meus queridos, uma outra coisa que Jesus faz, ele restaura a adoração no coração do pecador. Nós fomos criados por Deus, fomos criados para Deus, por isso nós fomos criados e somos de fato seres adoradores. Todos nós aqui, mesmo um visitante que aqui tenha vindo, que nem seja de frequentar muito igreja, mas não existe um ser humano que não seja adorador. Todo mundo está adorando alguma coisa ou alguém, mas está adorando. O que é adoração? É você viver em função de alguma coisa, é você se dedicar a algo como sendo a coisa mais importante da sua vida, é você ter uma expectativa de que aquela pessoa, aquela coisa, aquela situação vai te completar de uma forma assim que você vai ficar nas nuvens. O que te proporciona isso, ou aquilo que você pensa que pode te proporcionar isso, é o Deus do seu coração. E uma das razões fundamentais, centrais do exílio, do desterro de Israel para a Babilônia, é que eles haviam abandonado a verdadeira adoração e estavam adorando deuses pagãos, deuses que de fato não eram. João Calvino, nas Institutas, ele tem uma célebre expressão em que ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Uma vez que o pecado nos afastou do verdadeiro Deus, nós vamos como que tateando no escuro atrás de novos deuses, de deuses que preencham o nosso coração. E no caso de Israel era exatamente esta situação. O profeta Jeremias descreve um dos ídolos aos quais Israel estava servindo. Eu vou só mencionar aqui. Eles diziam o seguinte: queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E graças à rainha dos céus tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Vejam, eles serviam a esses deuses. No caso aqui era a rainha Estar, ou a deusa Estar, uma deusa assíria e babilônica, a deusa do amor e da guerra, e eles atribuíam o bem-estar da nação antes do exílio a essa deusa, e não ao Deus de Israel, não a Yahvé, o Deus da aliança. E essa é uma troca absurda que nós acabamos fazendo, meus irmãos. Nós vamos atrás de deuses que não são deuses, e deixamos a fonte e o manancial de vida que só Deus pode nos proporcionar. Dias atrás eu conversava com uma jovem querida, que ela está se encantando com a adoração a Maria. Ela disse que não encontrou na igreja evangélica o que ela encontrou, está encontrando em Maria. Maria, ela diz, tem me impulsionado na direção de Deus, porque eu sei, ela diz, que eu me afasto de Deus com muita facilidade. Maria tem me atraído, Maria tem me ajudado a me relacionar com Deus. Foi difícil, porque é uma pessoa que eu amo muito, mas eu disse para ela: vamos pensar no que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que ninguém pode ir ao Pai se pelo Pai não lhe for concedido. É o Pai que concede, é o Pai que te atraz. A Bíblia diz que não há mediação entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem encarnado, Filho de Deus encarnado. É por meio de Jesus que nós nos aproximamos do Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, inclinando o nosso coração na direção de Deus. Você vem me dizer que precisa de Maria? Maria agora é a quarta pessoa da Trindade? Você está desonrando a Trindade.
Você está cometendo um pecado que a Bíblia condena no primeiro e no segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade eterna, e só a Ele que nós devemos adorar. Nós não precisamos de mais ninguém, e ninguém mais está autorizado, depois que morre, a vir nos ajudar e a vir nos auxiliar. Esse é o papel da Trindade. Honre a Trindade, se arrependa, se humilhe. Mas talvez não seja o caso aqui da maioria, porque nós não somos mariólatras, mas nós temos outros deuses também, aos quais nós buscamos, nos quais nós colocamos toda a nossa expectativa de que eles venham nos preencher e nos satisfazer. Por exemplo, vou citar alguns aqui: o Deus do sucesso, o Deus do dinheiro, o Deus trabalho, o Deus sexo. Tem gente que abre mão de um relacionamento mais íntimo com Deus, o Deus bíblico, o Deus revelado em Cristo, o Deus que o Espírito Santo sensibiliza o nosso coração, e vai atrás desses outros deuses: o Deus da beleza, o Deus da saúde, o Deus do corpo, o Deus esporte, o Deus lazer, o Deus prosperidade, o Deus família, o Deus casamento, o Deus pecado predileto. Percebem como que o coração humano facilmente elege deuses falsos para o seu coração, ídolos falsos, com falsas promessas, cisternas rotas, que nunca vão entregar o que prometem, ou quando exigem a sua adoração e a sua dedicação, nunca vão entregar aquilo que você busca, a plena satisfação que só o verdadeiro Deus pode nos dar. Meus queridos irmãos, a palavra do profeta Ezequiel, no Evangelho de Ezequiel, é que Jesus, chegaria o tempo em que Ele, de todos os nossos ídolos, nos purificaria. Só Jesus pode libertar você da idolatria, seja ela religiosa, seja ela pagã, seja ela secularizada. É por meio de Jesus que nós somos transformados nesse quesito de restaurar no nosso coração a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Paulo disse isso claramente: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós viramos as costas para Deus e fomos atrás de outros deuses. Em Cristo nós somos trazidos, nós somos achados. Nós que estávamos perdidos e nos perdendo, fomos trazidos de volta para a presença de Deus. E Paulo complementa dizendo: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Reconciliação com Deus é restauração da verdadeira adoração no coração do pecador. Você consegue identificar, enquanto ouve essa mensagem, algum ídolo no seu coração? Alguma coisa que está te afastando de Deus, que está sendo mais importante do que Deus na sua vida, do que a sua intimidade com Ele, do que a sua obediência à lei dEle, do que o seu serviço que você deveria estar prestando a Deus, servindo a Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja? Pois é para esta idolatria do seu coração que Jesus veio, para quebrar essa idolatria, destronar esse ídolo e reconciliar cada um de nós com o Senhor Jesus. Mas há, queridos, um último e terceiro milagre que nós queremos destacar na passagem bíblica, que só Jesus pode fazer no nosso coração. Espero que você ainda esteja aqui comigo, que a sua semana não tenha começado ainda, que você não esteja com a cabeça na segunda-feira, porque nós já vamos terminar, tá bom? Mas leve mais essa palavra ao seu coração. Deus dá vida ao coração. Isso é um milagre, queridos. De novo, isso parece muito óbvio, parece batido, mas vamos caminhar um pouquinho para você ver que isso traz desafios e oportunidades extraordinárias para cada um de nós. Dar-vos-ei, versículo 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que é um coração de pedra? Um coração de pedra é um coração que não tem vida, obviamente, mas como aqui se trata de uma metáfora, de uma comparação, a ideia aqui é a seguinte: que espiritualmente, sem Cristo, o nosso coração é um coração morto,
incapaz de amar a Deus, incapaz de amar verdadeiramente ao próximo. Quando estamos amando o próximo com um coração de pedra, não é amor de verdade, é um amor que sempre tem um segundo interesse, que sempre tem uma intenção estranha ali por trás, voltada para o seu próprio ego. Um coração de pedra é um coração entediado com as coisas espirituais. Você está ouvindo uma mensagem como essa e isso não lhe diz absolutamente respeito, ainda mais uma hora dessa. Você ouve falar da Bíblia, você não gosta, você não tem paciência para essas coisas de Bíblia, de Deus, de culto, de oração, não mexe com você, não te interessa, não te sensibiliza. Não se sinta a pior das pessoas por causa disso, porque todos nós somos assim, até que Cristo venha e faça um milagre no nosso coração. Não se sinta a pior de todas as pessoas, mas não seja displicente se esse quadro é o quadro que melhor te descreve, porque é preciso ter o coração transformado para poder entrar no reino de Deus. Jesus, fazendo referência a esta passagem, ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa ser purificado e ter seu coração vivificado, senão você não vai entrar no reino dos céus. Então é algo que é importantíssimo, que é urgente e que é necessário. Muitos homens e muitas personagens na história bíblica tinham um coração morto, até que se encontraram com Deus e tiveram seus corações transformados. O apóstolo Paulo é um ótimo exemplo. Ele era um inimigo da igreja, inimigo perseguidor, e ele encontrou com Jesus e perguntou: Senhor, quem é você? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo quando persegue a minha igreja. E a vida dele, todos nós conhecemos, foi radicalmente, profundamente transformada. E sabe por quê? Porque o coração de pedra deu lugar ao coração de carne. Deus colocou dentro do apóstolo Paulo, até então Saulo, um espírito novo, um coração novo, colocou dentro dele, para viver nele, para morar nele, o Espírito Santo de Deus, como ele faz com todo pecador que se volta para Deus, que se coloca em arrependimento na presença de Deus. Um outro personagem bíblico que é muito emblemático dessa transformação, naquela parábola de Jesus, o filho pródigo, coração duro, rebelde, coração de pedra, fez o que fez com o pai dele, humilhou o pai dele, gastou todos os bens do seu pai que ele havia herdado da pior maneira possível, dilapidou o patrimônio do pai, dilapidou a sua própria saúde. Mas chegou uma hora em que ele caiu em si, e aconteceu uma transformação no seu coração. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E levantando-se, foi para seu pai. Talvez seja o que você está precisando fazer nesses dias da sua vida. O coração endureceu, a consciência cauterizou, você se esfriou, você está apático espiritualmente. É preciso cair em si e, buscando desesperadamente a misericórdia de Deus e a promessa da palavra de Deus, você pedir que Deus te dê um coração de carne, um coração vivo, morada do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, o Novo Testamento nos diz que aquilo que o Senhor, da boca de Deus, foi profetizado pelo profeta Ezequiel, se concretizou em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Mortos, coração de pedra, petrificados. Deus, por misericórdia, por graça, pelo grande amor que Ele nos tem, Ele nos entrega essa mensagem de transformação por meio do Senhor Jesus Cristo. Queridos, será que nós temos aqui entre nós corações de pedra ainda? Eu lembro como era o meu coração de pedra. Jesus teve misericórdia de mim. Talvez o seu coração ainda esteja assim, petrificado, cheio de rancor, cheio de amargura, cheio de imoralidade, cheio de apatia e desinteresse espiritual. Será que não seria este o momento oportuno? Eu não sei, é você e Deus que vão juntos aí acertar esses ponteiros,
Mas será que já não basta de um coração imundo? Será que já não basta de um coração, como diz a palavra de Deus, cheio de ídolos? Será que já não basta de um coração de pedra? O Evangelho é uma mensagem que, por um lado, alerta, por outro lado, traz esperança e consolação. Que você possa, se já teve o seu coração transformado, dar graças a Deus por isso, profundamente, sinceramente. Que esse seja o seu maior motivo de louvor nas festividades do aniversário dessa igreja. O meu coração já foi transformado pelo poder de Deus. Mas se você ainda não teve essa transformação, busque isso. Fale com as pessoas da igreja que você conhece. Eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu fui despertado. Eu quero aprender mais. Eu quero conhecer mais desse Evangelho. Minha vida não pode continuar do jeito que está. Procure os membros da igreja, procure a liderança da igreja, os pastores da igreja. Procure uma boa igreja. Mas não continue a caminhar com um coração que precisa de transformação. Que Deus abençoe, conforte e direcione a vida de cada um de nós. E mais uma vez, parabéns a toda a igreja. Amém.